uma das coisas que os fãs de Iruma-kun mais sonham em ver é, sem sombra de dúvidas, o Iruma se tornando o rei do Netherworld, e eu admito que sim, isso é verdade porque eu mesmo estou hypadaço pelo dia em que o Iruma vai se sentar naquele trono. Eu sonho em ver isso mais do que tudo em Iruma-kun, meus amigos. A única coisa que supera isso é, sem sombra de dúvidas, o chip do Iruma e da Mary, na minha opinião, obviamente. E é claro que, junto do nosso desejo ardente de ver isso acontecendo, o autor colocou várias e várias pistas no mangá para fazer que nós pensamos que sim, isso está acontecendo, tendo vários paralelos entre o Iruma e o Derquila, que dão um sumidão por aí no mundo, que nos faz pensar que talvez sim o Iruma ou é tipo a vontade herdada do Derquila, ou que eles estão seguindo o mesmo caminho, ou que eles têm algum parentesco de alguma forma talvez. Mas o rolê é, meus amigos, e se não forem apenas paralelos? E se esses paralelos na verdade são porque eles não são apenas parecidos ou seguem o mesmo caminho, e sim porque eles são, talvez, parentes, familiares, ou quem sabe uma reencarnação? E é justamente sobre isso que eu vou te falar hoje, meus amigos, a relação possível entre o Iruma e o Derquila. E tudo que eu peço em troca desse vídeo maravilhoso é que você deixe o seu likezão bolado e se inscreva aqui no canal, meus amigos. A minha meta é 50 mil inscritos. Ainda esse ano eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela. É aquilo, hashtag 50k GreedyAnimes. Como nós já sabemos, o Rei Demônio Derquila deu aquele sumidão há muito tempo no Netherworld, e assim deixou o mundo infernal sem um rei demônio para o governar, fazendo com que o caos reinasse ali no mundo. O Derquila foi o demônio mais poderoso e influente na sociedade demoníaca. Isso é um fato, ele era incrível, e eu não nego. Tudo que nós sabemos são apenas relatos ou flashbacks dele, mas eu digo que por esses relatos e flashbacks, o Derquila realmente era incrível. E obviamente essa é uma das poucas coisas que nós realmente podemos saber sobre esse demônio notório e realmente muito misterioso, porque afinal o Derquila está sob um véu de mistério desde o começo da obra. Porém é aquilo, com o Derquila desaparecendo desse mundão, o que ficou para trás foi um antigo pergaminho que contava sobre a profecia do Rei Demônio, e é claro, ela ficou ali para trás para nos contar quem seria o próximo a se sentar no trono do Netherworld. E a profecia é a seguinte: ele fará um e todos os seus servos, ele deve formar pactos de sangue e curar a todos os demônios. Ele descerá de um reino estrangeiro e usará o Anel de Ouro de Salomão em sua mão direita. E com essa profecia que nos foi deixada, nós temos o nosso garoto Iruma, que de diversas maneiras se assemelha muito ao Derquila, não apenas cumprindo toda a profecia, mas outras coisas também, que logo logo eu te falo. E com isso, uma teoria muito boa é aquela da reencarnação e a do vaso/recipiente. Que a da reencarnação, como vocês já devem ter percebido, é basicamente que o Iruma é a reencarnação do Derquila, que sim, o Derquila morreu e agora o Iruma é a sua alma. No caso, não que eles sejam a mesma pessoa, mas pessoas diferentes, porém com a mesma alma, que o Iruma seja a reencarnação, a próxima vida do Derquila, enquanto a do recipiente/vaso, como vocês já devem perceber, é que talvez o Derquila seja vivo, porém não tem um corpo mais, e ele quer que o Iruma seja o seu novo corpo e está o preparando para tal, que também faz um sentidozinho, mas não é tão amada, pelo menos por mim. Então hoje eu vou te contar as duas, e sinceramente eu gosto mais da reencarnação do que do vaso/recipiente. Claro que primeiro eu vou falar sobre a reencarnação, que é a que eu pessoalmente gosto mais. O Iruma basicamente completou toda a profecia do Rei Demônio, se vocês pararem realmente para perceber e olhar na obra. Ele teve demônios e feras o reconhecendo e se curvando para ele, fazendo de um e todos os seus servos. O Iruma sacrificou o seu próprio sangue para fazer um pacto e assim obteve o Kalego, um demônio, no processo. Ele pode curar todos os demônios com seu sangue humano, mostrado logo no começo da obra quando ele cura o filhotinho do Guardião do Vale. O Iruma desceu de um reino estrangeiro, sendo um humano dentro do Netherworld. E por último, ele carrega o Anel da Gula, o Anel de Alicred, em sua mão direita, que pode muito bem, na verdade, não ser o Anel da Gula, e sim, talvez, o Anel de Salomão, e nós apenas não sabemos disso no momento. O Iruma já cumpriu todos os requisitos dessa profecia, mas é claro que apenas a profecia que supostamente te diz quem é o próximo Rei Demônio não é o suficiente, porque o Iruma também tem diversos paralelos com o próprio Derquila, onde nós vemos que todas as pessoas ao redor do Iruma comparam ele com o Rei Demônio, principalmente aquelas que conheceram o Rei Demônio, como, por exemplo, o Sullivan, que vive vendo o próprio Derquila, a imagem do Iruma, sempre comparando os dois, sempre vendo um no outro e outro no um, basicamente. Quando eles pensam no Derquila, eles pensam no Iruma, e quando eles pensam no Iruma, eles pensam no Derquila, e claro, relacionam o Iruma a ser o próximo Rei Demônio, e isso é muito interessante, principalmente a cena onde o Iruma senta no trono na Sala Real, e aquela cena é simplesmente
incrível, meus amigos. Eu realmente arrepiei quando vi pela primeira vez e sempre irei arrepiar. E um ótimo exemplo disso é quando Amillucius, que é esse demônio aí que é muito importante dentro do Netherworld, que já fez parte das 13 coroas, fala durante o festival musical que o som do coração do Iruma é idêntico, sendo muito semelhante ao som do coração do Derkila, conseguindo ver e se lembrar do Rei Demônio a imagem do Iruma. Mais uma vez, uma conexão muito próxima entre eles, quando até uma pessoa que era muito próxima do Derkila vê que o Iruma e o Derkila são muito semelhantes, seja em aparência, personalidade ou até mesmo o som do seu coração. Mas pô, o som do coração ser idêntico, isso nos mostra que não são apenas paralelos superficiais como feitos ou atitudes, porque pô, isso realmente é uma conexão profunda. Ambos os dois têm o mesmo som em seus corações. Talvez isso aconteça pelo fato de que talvez eles possuam a mesma alma, sejam a mesma pessoa, estejam no mesmo comprimento de onda. Não sabemos, mas isso é muito curioso, porque tem vários paralelos entre o Iruma e o Derkila, mas ambos terem o mesmo som do coração é uma coisa bem profunda, que eu gosto bastante de teorizar que realmente é por eles serem talvez a mesma alma, talvez sua vida passada e sua vida atual. É possível que o Sullivan não adotou o Iruma apenas porque ele queria um neto, mas sim porque antes de sumir, antes de morrer, o Derkila falou alguma coisa para ele. Possivelmente Derkila sabia sobre o seu fim iminente, e como ele sabia disso? Simples, ele era um humano, fazendo jus à profecia do Rei Demônio. E se Derkila fosse um humano, desceu ao Netherworld e o conquistou como o seu rei. Porém, mesmo sendo o Rei Demônio e sendo extremamente poderoso, ele ainda não era originalmente um humano, e por isso ele via, cada dia que se passava, o seu fim chegando mais perto. Mesmo vivendo centenas de anos graças ao seu poder, ele ainda via o seu fim chegando à sua porta. E com isso, ele foi até o Sullivan e pediu para ele, o seu grande amigo e fiel servo, que cuidasse de sua próxima vida, fazendo esse pedido ao nosso avô do Iruma. E claro, isso também explica porque o Sullivan nunca se promoveu e se sentou no trono, porque ele é fiel ao Derkila. E obviamente estava guardando o trono para que assim a sua próxima vida chegasse ao Netherworld. E isso também nos diz sobre por que, do nada, coincidentemente, sabe, uma ideia surgiu na cabeça do Sullivan, de que assim que o Iruma chegou ao Netherworld, ele sugeriu os candidatos a Rei Demônio, fazendo do Iruma o seu próprio candidato. E isso se encaixa perfeitamente ali nas peças. É só você pensar que as coisas do Sullivan não são apenas coincidências randômicas, e sim alguma coisa que ele estava planejando. Ele pegou o Iruma pensando no Derkila, e então fez toda a preparação para que um dia o Iruma, caso ele queira, seja o próximo Rei Demônio. E obviamente isso também nos explica por que o Alicred estava em Babilis, ali naquele vale onde o Iruma teve o seu primeiro teste dentro da obra. O Derkila, prevendo seu fim, deixou parte de seus poderes dentro do Anel de Salomão, e então o deixou sob os cuidados do seu fiel servo e retentor, para que assim um dia ele fosse passado àquele que carregasse a sua alma. E logo a coruja que estava naquele vale deu o anel para o Iruma. O Alicred aparece para o Iruma e apenas para o Iruma. Somente o Iruma pode enxergar ele, onde podemos ver que isso talvez seja um resquício da consciência do Derkila, que ganhou vida dentro do Iruma quando ele teve acesso ao Anel da Gula, ou melhor, ao Anel de Salomão. E assim, quando ele teve acesso ao poder do Derkila, parte da sua consciência foi liberada dentro dele. E por isso não é só apenas o Iruma que pode vê-lo, como também, sempre que o Iruma é promovido e tem feitos o suficiente, o Alicred também se torna mais forte, pois nesse momento o Iruma passa a se assemelhar mais com a sua vida passada, sendo mais próximo de quem Derkila já foi, tirando o fato de que Alicred é Derkila ao contrário, e Derkila é o nome do antigo Rei Demônio, ou seja, meio que é uma inversão de palavras ali, um jogo de palavras para confundir, que não confundiu muito bem, mas faz sentido. Falei, eu tenho certeza que faz muito sentido. O Alicred ganhou consciência e está ali apenas para proteger a reencarnação do Derkila, proteger a sua próxima vida. E por isso ele vive dentro do Iruma, em sua alma, e com isso apenas o Iruma pode o ver, porque eles estão conectados, as suas almas estão entrelaçadas, afinal, o Iruma é a reencarnação do Derkila. Além de que, também sabemos que o Alicred é uma criatura única nesse mundo. Não existe nenhuma outra ferramenta mágica tão poderosa ou parecida com ele, ou que tenha ganhado uma consciência, digamos assim. O Alicred e o Anel da Gula é uma ferramenta única, e isso acontece justamente porque o Derkila colocou seus poderes ali, tornando uma ferramenta
lendária, uma ferramenta apenas acessível para o Rei Demônio e a sua reencarnação. E junto disso, nós também temos as várias vezes que as pessoas viram o Iruma e viram o Derkila em cima dele, por causa dos paralelos, porque eles são muito parecidos, seguem o mesmo caminho, têm a mesma ideologia basicamente. Eles são muito próximos e se assemelham muito, e sempre, todas as vezes que as pessoas pensam no Derkila dentro de Iruma-kun, isso sempre está, de alguma forma, relacionado ao Iruma, seja vendo o Iruma no Derkila ou o Derkila no Iruma. Sempre, todas as ligações do Derkila sempre têm referências ao Iruma, e é claro que isso apenas nos mostra fortemente que eles sim têm algum tipo de relação. Também temos o fato de que quando o Iruma virou uma Akudol naquele show de apresentação de Akudols, a roupa dele era extremamente parecida com a roupa do Derkila, e é claro, obviamente o autor fez isso apenas para falar, olha as roupinhas iguais, isso aqui é um paralelo, tá? Então o autor obviamente fez isso de propósito para nos atiçar ainda mais. E agora eu digo, meus amigos, e se não forem apenas paralelos? Como eu já disse anteriormente, tem tudo a ver, tem várias coisas que provam, que conectam, que nos mostram que sim, o Iruma pode ser facilmente relacionado ao Derkila, seja uma reencarnação, uma nova vida, um descendente ou qualquer outra coisa que você pode pensar. Sim, eles não estão ligados apenas porque eles seguem o mesmo caminho, eles estão sim ligados para alguma coisa e logo nós vamos descobrir. Eu sei sim que a narrativa de Iruma-kun é baseada naquele famoso clichê de que o garoto que estava lá embaixo subiu, escalou e se sentou no trono, ou seja, supostamente o Iruma crescendo e se tornando o melhor, se tornando o Rei Demônio, mas ele será a reencarnação de Derkila, também faria isso ser muito legal. Não tira os méritos dele, ele ainda fez tudo sim por seus próprios méritos, porém ele seria a reencarnação do Rei Demônio, algo como um destino talvez. Eu acho isso bem interessante se vocês me perguntarem. E essa, meus amigos, é a teoria da reencarnação de Derkila, e que sim, o Iruma pode ser ele. E aí, o que vocês acham? Vocês gostam disso? Comentem nos comentários as suas opiniões, porque eu quero saber muito sobre elas. E bom, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, você tem a obrigação, você tem o dever de deixar o likezão bolado e se inscrever aqui no canal. É sério, você gostou e não deixou o like, pô, você me magoa profundamente. Deixa o likezão, se inscreve, tamo junto. Minha meta é 50 mil inscritos ainda esse ano, e se vocês podem me ajudar a bater ela. Agora, eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo e falou!